A paz do Senhor para todos. Com imensa alegria, estamos novamente aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Meu nome é Persiliana e eu faço parte da equipe de professores aqui da Escola Dominical na cidade de Londrina, no estado do Paraná, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E sempre com muito prazer, com muita alegria, nós estamos aqui para ajudar professores, os próprios alunos e pessoas que são amantes da Palavra de Deus. Embora muitas vezes você ainda não seja aluno desta escola, que é a escola mais maravilhosa de todas, você também, participando desses vídeos, dessas videoaulas, você pode aprender e apropriar muitos conteúdos da Palavra de Deus. Agora nós já estamos no segundo trimestre do ano de 2020, estudando um tema igualmente interessante. A nossa nova revista, o tema dela é A Igreja Eleita, uma capa bem interessante que nós temos, a figura que nos remete ao sacrifício de Jesus. Então, esta igreja, ela é redimida pelo sangue de Cristo. Ele fez a remissão e selada com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. E hoje, nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 5. E ela traz por título, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Até a figura que ilustra a nossa lição, ela traz a figura de uma corrente, e essa corrente ela está arrebentada e algumas aves voando. Bem significativo também esta figura da libertação, porque a nossa lição vai falar sobre isso, a libertação do pecado. E o texto áureo da nossa lição é Efésios, o capítulo 2, o capítulo 2, do versículos 4 e o 5. Diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo, muito importante essa palavra, riquíssimo, em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, nós fomos libertos do pecado, perdoados e salvos do quê? Da condenação. E ainda mais, recebemos o direito à vida eterna. Que grande privilégio nos concede o Senhor com tudo isso que estaremos agora lendo. O nosso texto que embasa a nossa lição, no capítulo 2 de Efésios, vai do 1 até o 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, a vida velha, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que maravilhoso esse texto. Sei que é um texto bem conhecido, bem lido por aqueles que já manuseiam a Bíblia, e ele nos traz uma certeza, uma convicção e uma segurança muito grande. A nossa introdução diz o seguinte: a presente sessão da Epístola aos Efésios, que é o que nós estaremos estudando durante esse trimestre, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Então, são aspectos fundamentais para o embasamento da nossa salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por quem? Por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, realmente, a salvação é um presente, é um favor que nós não merecemos, não fizemos nada para merecer. É graça, é presente de Deus. E a nossa lição, ela apresenta três divisões. A antiga natureza, morta em ofensas e pecados, vivificados pela graça, que é um ponto assim crucial da lição, a graça. E o terceiro ponto, a salvação não vem das obras, porque muita gente tem dúvida nessa questão de obras. Será que eu mereço alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu fiz para merecer esse presente? Então, a nossa lição, ela vai trazer uma clareza, ela vai clarear na nossa mente essa questão da graça. Então, ela vai colocar essa situação: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, como eu já coloquei, essa lição, principalmente essa nossa lição, ela vai dar um destaque muito grande para essa questão da graça. E o objetivo geral da nossa lição, ele diz o seguinte: ela vai dar um grande destaque sobre a graça. É o que mais vai enfocar essa lição. E a graça, eu coloquei aqui, é o poder, é o favor de Deus para com os que nada merecem. Olha que coisa bem clara. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar o homem. Nenhuma obrigação. Porque a sua lei poderia ter seguido o seu curso natural. E a penalidade poderia ter sido aplicada com toda a justiça. A graça, segundo o autor Meyer Pearman, é a fonte da salvação. Ela irradia, toda a salvação vem pela graça maravilhosa, esse dom imerecido que nós ganhamos de Deus. A antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Olha que situação que estava a nossa antiga natureza, como estávamos, né? Mortos em ofensas e pecados. A nossa condição anterior, todo pecador está espiritualmente morto. Essa é a condição do pecador. E o estado de morte, biblicamente falando, é a separação eterna de Deus. Que estado terrível, estarmos separados eternamente de Deus. Isto é, aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. Esse estado de morte, ele começa a ser descrito no fatídico capítulo 3 do livro de Gênesis. A queda do homem ali no jardim do Éden. Então veio o quê? A decadência moral e espiritual, natural e física para toda a humanidade. As nossas ofensas e pecados. Quando o homem desobedeceu a Deus,
ele praticou uma afronta, um ultraje, um agravo contra o Pai. O fato de todas as pessoas, sem exceção, cometerem pecados, prova que sem Cristo temos uma natureza, o quê? Uma natureza má, perversa. Estamos perdidos no mal e não podemos nos salvar. Mortos em ofensas e pecados, somente unidos a uma perfeita vida em Cristo, é que nós poderemos nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. Paulo também explica que sem o abrigo de um relacionamento com Jesus, somos todos filhos do quê? Da ira. Que tristeza essa posição. Os desejos da nossa carne levam as pessoas o quê? A praticar o mal. E Satanás, com os seus demônios, trabalham junto com o mundo para desviá-las de Deus. Esse é o trabalho dele, fazer com que o homem, não é, que já tem essa natureza perversa, se afaste e perca totalmente a sua comunhão com Deus. Vivificados pela graça é o nosso segundo ponto. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A misericórdia, por um lado, ela sugere a retenção divina do que é merecido, o julgamento divino. E, por outro lado, a graça oferece o que não é merecido, a misericórdia divina. Nos elevou, essa misericórdia, ela nos elevou a um novo e santo estado espiritual. Como avaliar essa riqueza dessa misericórdia de Deus? Não tem como nós avaliarmos, é impossível. Quando lemos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o texto que acabamos de ler no livro de Efésios, vemos aqui essa intervenção divina a favor da humanidade imersa no pecado. Essa riqueza desse amor, esse amor profundo, esse amor inexplicável, que não pode ser medido. Porque realmente, ali em Gênesis 3, não é, aquela separação, aquele rompimento de toda a nossa comunhão plena, como Adão tinha com Deus, a partir do momento da queda, essa comunhão, esse momento gostoso que Adão tinha com Deus, ele foi totalmente rompido. Houve essa desastrosa separação, rompimento da comunhão. Então aqui há uma mudança total no panorama da vida do pecador. Desde que ele permita que essa mudança aconteça, porque é preciso haver o quê? A permissão do homem. Ele precisa querer, ele precisa abrir para que o coração dele seja trabalhado por Deus. Em 1 João, capítulo 4, no versículo 10, diz o seguinte: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Porque é aí que realmente nós vemos esta grandiosidade, como nós falamos aqui, da misericórdia e do amor de Deus. É incompreensível esse amor que nos alcançou. Não é? Não fomos nós que amamos a Deus, mas sim Ele que nos amou e que enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A palavra misericórdia, ela se origina do latim, que quer dizer misere e cordis, que significam miserável e coração. Então vemos o quê? Deus aceitando a nossa miserabilidade, né, do homem, pecador, e o recebendo onde? No seu coração. Esse é o significado da palavra misericórdia. O subtópico aqui diz o seguinte, 2, vivificados por sua graça. Paulo inicia esse capítulo falando da nossa antiga natureza pecaminosa,
mas não precisamos agora viver sob o poder desse pecado. Por quê? A morte de Jesus lá na cruz eliminou todo o castigo que pesava sobre nós, fruto do quê? Do nosso pecado. Então, agora nós fomos declarados através da fé totalmente limpos. Nenhuma culpa temos mais perante Deus. Agora nós estamos o quê? Justificados. Esse novo estado de vida resultou da morte de Cristo por nós na cruz do Calvário. O mesmo poder que o vivificou dos mortos também vivifica a nós, que antigamente estávamos o quê? Mortos nos nossos pecados. É a chamada ressurreição espiritual. O homem se torna nova criatura, é uma nova pessoa, com uma nova vida em Cristo, na pessoa de Cristo. Exaltados por sua graça. Que privilégio tem o novo nascido. Depois que fomos justificados e vivificados juntamente com Cristo, ele nos faz assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar tem o significado, o sentido do quê? De descansar ou de tomar posse num lugar do quê? De honra. Vivíamos anteriormente subjugados pelo pecado, escravizados pelo pecado. Porque o pecado ele faz isso, ele escraviza o homem. Não tínhamos o direito de tomar assento num lugar de honra. Agora em Cristo, com a nova vida, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida totalmente nova, a nossa posição, ela o quê? Ela muda totalmente. Acabou a escravidão. Podemos nos assentar e descansar em Cristo. A nossa vida espiritual foi elevada a um plano superior. Somos cidadãos dos céus, os lugares celestiais. O livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo 20, diz o seguinte: mas a nossa cidade está onde? Nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, vários textos e várias situações que nós vemos aqui, é muito privilégio para aquele que realmente reconhece, para aquele que passa realmente a ter Jesus como seu Salvador, como o Senhor, o dono da sua vida. É muito privilégio. São privilégios celestiais, privilégios abençoadíssimos. Então, eu coloquei aqui, aleluia, que grande privilégio temos agora em Cristo Jesus, o dono da nossa vida, o nosso resgatador, que pagou um alto preço. Eu até me lembrei, quando eu coloquei isso aqui, aquela música linda que a gente canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Podemos estar certos da nossa vida eterna com Cristo, porque fomos unidos a Ele em sua poderosa vitória. Então não há agora para o novo nascido, para a pessoa regenerada, mas nenhum peso, né, que vem estar sobre os seus ombros. Ele está totalmente livre para uma vida vivificada com Cristo. É um privilégio grandioso que não há como medir essa nova posição em Cristo. E o terceiro ponto, ele vai falar que a salvação não vem das obras. É um ponto que muitas vezes tem muita gente que nos questiona essa questão de valorização, valorizar demais as obras. E esse ponto vai trazer uma clareza para tirar muitas dúvidas, se alguém porventura ainda tem essa dúvida. A graça como meio de salvação. Tornamo-nos cristãos pelo favor não merecido que recebemos de Deus, e não pelo resultado de qualquer esforço humano. Não vem de capacidade,
de inteligência, de ato ou serviço oferecido por nós. Quando nós recebemos um presente de alguém, não vamos perguntar quanto estamos lhe devendo. Nós vamos fazer isso quando recebemos, por exemplo, um presente de aniversário? Vamos perguntar para a pessoa, quanto é que eu te devo? Não. Apenas nós recebemos o presente e educadamente agradecemos. Assim é a dádiva da salvação. Então, a nossa resposta deverá ser de servir ao Senhor com gratidão, com louvor e com alegria pelo presente recebido. Como prova de gratidão por essa dádiva tão graciosamente recebida, devemos ajudar o nosso próximo com bondade, com amor e carinho, sem a intenção de meramente fazer o que? Um favor. Embora nenhuma obra ou trabalho possa nos ajudar a alcançar a salvação, o propósito de Deus é que ela resulte em quê? Em atos de prestação de serviço. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, mediante a dádiva da salvação. Não somos salvos simplesmente para ter um benefício, mas para servir a Cristo e edificar a igreja. Isso é natural de acontecer conosco. Ao recebermos essa dádiva, esse presente maravilhoso do Senhor, nasce no nosso coração naturalmente o desejo, a alegria, a satisfação de servir a Cristo e aos nossos irmãos, ao nosso próximo. As obras como uma evidência da salvação. Como diz o autor da lição, ele coloca aqui nesse ponto, fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como que? Uma evidência da salvação. No capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, diz o seguinte, que em Cristo nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura. Somos uma nova criação de Deus. A transformação operada pelo Espírito Santo na vida do pecador torna o quê? Espiritualmente um novo ser, uma nova pessoa. Ela é recriada. Somos o quê? Feitura de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram o quê? Feitura de Deus. Mas o pecado veio, entrou ali e arruinou tudo. Na sequência do versículo 10, diz o seguinte, que fomos feitos de novo para o quê? Para as boas obras. E qual é o propósito de Deus nisso? Deus as preparou para que andássemos nelas. Então, como novas criaturas em Cristo, essas boas obras têm tudo a ver com o novo homem. Então, é algo que naturalmente vai acontecer com o novo nascido. Ele terá prazer, ele terá alegria, ele terá satisfação plena em realizar boas obras para com aqueles que necessitam, para com o próximo, com o seu vizinho, com aquele que está ao seu lado, que haja uma necessidade. Naturalmente, ele terá essa satisfação em agir, em tomar atitude e suprir a necessidade daquele que está ao seu lado. Então, a conclusão da lição diz o seguinte, antes da regeneração, desse novo nascimento, nós éramos como? Filhos da ira, lá do pecado, da vida velha de pecado, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós nos tornamos o quê? Filhos por adoção. Que coisa linda isso. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir então da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a quem? A Deus nosso Pai, como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16.
Eu gostaria de dizer também que sempre nós temos como fonte de pesquisa para melhorar as nossas aulas as Bíblias de estudo, né? A Bíblia, eu uso bastante a Bíblia de aplicação pessoal, a Plenitude também, usamos a Bíblia pentecostal e usamos também alguns livros de referência, até revistas mesmo da Escola Dominical que tratam desse tema. E esperamos que possamos ter esclarecido algumas dúvidas e ter colaborado para melhorar a sua aula, para melhorar o seu conhecimento da santa e bendita Palavra de Deus. Que todos tenham uma aula excelente nas suas igrejas. A paz do Senhor, um grande abraço a todos.